Olá, meu nome é Wesley e esta é a apresentação do trabalho da disciplina Circuitos Digitais Teoria, conhecida pela UFRN e lecionada pelo professor Samaerne Dias. Nós somos o grupo 3 e os componentes são Alisson, Isaac, Pedro e Wesley. Este trabalho consiste em desenvolver uma FIFO, First In, First Out, que é o primeiro a entrar, é o primeiro a sair. Uma alusão de como funciona uma fila, basicamente. Nós temos três entradas que representam os bits, WR e RD, que significa, respectivamente, botão de escrita e botão de leitura, e o CLR e FIFO, que indica que quando a memória estiver cheia, apertar ele vai zerar tudo. Entrada do clock, saídas AND e full, redução de empty e full, que é vazio e cheio. Temos uma entrada também WData, sendo que esta entrada é de 13 bits, assim como a sua saída, RData. Essa FIFO é composta por 16 registradores, cada um de 13 bits. Nesta imagem, a representação de como funciona o procedimento de uma fila em uma memória. Temos os espaços alocadores, aqui no caso é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e os índices que representam o início e o fim. À medida que eu vou escrevendo, o fim ele vai se deslocando nos seus respectivos espaços. E à medida que eu for lendo, eu vou despreenchendo os espaços alocados, então o início vai mudando. Então o I também vai deslocando. Temos uma observação a ser feita. Quando I e F forem iguais, eles podem indicar duas situações, que a memória está cheia, no caso o I seria esse aqui, e o F ele iria deslocar ao ponto de I ser igual a E, ou quando a memória estiver vazia, que é quando iniciou, não tem nenhum dado colocado nos espaços de memória, então I e F não deslocaram de sua posição inicial. Tendo essa explicação teórica básica de como funciona a fila, então podemos passar para de como foi projetado a solução para o problema. A princípio, temos duas entradas, WR e RD, que irão representar um botão, um push button. Então, já que estamos trabalhando com o clock, decidimos fazer estados para facilitar na hora de apertar o botão. O usuário ele não vai precisar sincronizar o apertar do botão com o clock, só precisa apertar. Nisso foram desenvolvidos dois estados para os dois respectivos botões de entrada que temos na máquina. Aqui temos a representação do diagrama de blocos da máquina de alto nível e de baixo nível para entender melhor de como funciona o problema, mas eu vou dar um foco maior na máquina de baixo nível para poder facilitar do preenchimento da tabela. Aqui temos a máquina de baixo nível e temos 8 estados para o funcionamento dela: início, ler, espera, escrever, contador 1, 2 e contador 1 e 2. E apagar. O início ele vai indicar somente que a memória está vazia. Então, toda vez que estiver no início, a memória está vazia. É até a representação da saída do AMP. E à medida que eu aperto o botão síncrono WR, ele vai sair do seu estado início, vazio, para poder preencher com alguma informação. Nisso, ele vai acionar o botão contador 1, toda vez que a memória não estiver cheia, certo? Então, vai ocorrer um incremento do contador, e depois ele vai vir para a espera, esperando que o usuário ele possa ler a informação escrita ou escreva uma nova informação. Podemos ver também que toda vez que ele pedir para ler, onde está alocada a informação escrita, vai ocorrer uma limpeza da memória. Então, já que estamos trabalhando com registradores, haverá o clear neles. E depois o acionamento do contador 2. E ele volta para o estado de espera. Porém, se porventura eu pedir para escrever e a memória estiver cheia, eu quero que, lembrando daquelas duas condições, né, o início e o fim serão iguais quando estiver cheia,
Então, se ela estiver cheia, eu quero que o início e o fim andem juntos, que é o que esse contador 1 e 2 representa. Vão andar os dois contadores iguais. O fim e o início eles vão andar na máquina de forma igual. Aqui temos a tabela de transição dos dados, que é uma releitura da máquina de estado. Temos o primeiro estado, início. Ao apertar o botão, nós vamos para o estado escrever. Após chegar no estado escrever, se a memória estiver vazia, ele vai escrever na memória e acionar o contador 1. Porém, se a memória estiver cheia, ele vai acionar o contador 1 e 2. Como já foi dito, fim, início e fim são iguais. E ele vai escrever na memória, por mais que ela esteja cheia. Como assim? Ele vai sobrepor a informação que ali já estava. Se a memória estava cheia, o primeiro dado inserido, o FIST1, será substituído pelo último dado inserido. Mas lá para frente eu vou mostrar uma solução que a gente tentou fazer para que esse dado que vai ser preenchido e vai ser perdido, ele não desapareça sem o usuário saber quem era ele. Depois, no contador 1, temos o chamamento do estado espera e uma contagem do contador 1. No espera vai ocorrer todo aquele procedimento de verificação de leitura ou de escrita. Se caso ocorra uma escrita, ele vai chamar o contador 1 a partir do estado escreva, e se ele pedir para ler, ele vai ler a partir do estado ler. E caso a memória esteja vazia, ele vai retornar para o início. Passando aqui para o próximo slide, tem uma das principais partes para o funcionamento da máquina, que é o diagrama de blocos do bloco operacional, e nela podemos já avaliar que ele vai possuir 6 entradas, né, saídas daquela tabela, são as saídas do bloco de controle, 1, 2, escreva, leia, CLR, reg, o CLR FIF, e temos como as saídas END, FUL e RDATA. Esse RDATA é para que ocorra toda vez será o acionamento, assim como foi mostrado no segundo slide. Temos aqui o contador 1 e o contador 2, que vai representar as posições do alocamento da memória, certo? Qual posição da memória está sendo preenchida ou está sendo lida. A sua saída será a entrada para 2 demugs, onde terão também como entradas o botão leia e o botão escreva. E as suas saídas serão basicamente os índices de quais memórias estão sendo preenchidas, ou das memórias que estão sendo limpas, por isso que são 16 bits. O NREG tem 16 bits, ele possui uma função bem importante, e no banco de registradores, é ele que vai dizer se a memória está cheia ou está vazia. Pensamos em uma lógica onde terá uma entrada de 13 bits para o preenchimento de um espaço específico de memória, e após o preenchimento dos 13 bits desse espaço de memória, nós vamos utilizar esse bit de alocação para compor um 14º bit do registrador. E é esse bit que vai fazer alusão do espaço de memória cheio ou vazio, independente de qual seja o número lá dentro, por mais que seja, por exemplo, um 0. Se entrou, a gente vai registrar como espaço cheio. Por isso que ele é de 16 bits, já que ele vai percorrer todo o espaço de memória. E essa saída reg é a representação do NREGX, por isso que são 16 bits. E se todos os 16 bits estiverem preenchidos com 1 bit, que é a representação desse NREG, então, ao entrar para 2 comparadores, onde nesse primeiro comparador a sua saída vai ser empty, indicando que a memória está vazia, e o segundo que é full, indicando que a memória está cheia. As duas entradas, né, vai ser o reg, que será a indicação que esse NREG está fazendo, o 14º bit do banco de registradores, ou seja, esse banco de registradores vai ser 16 por 14, e a comparação com 16 bits, onde todos eles são 0. Se for verdadeira, essa é a igualdade,
Então, memória vazia, retornamos para o estado início. Se essa comparação for verdadeira, ativamos o full e, por sua vez, vai ativar os dois contadores. Então, a contagem vai ocorrer ao mesmo tempo. Temos também, nesse banco de registradores, como entrada CLR e FIFO, e temos como uma outra saída output X, 16 bits, já que ele que vai percorrer o bit de cada banco de registrador. E como outra saída temos o output aqui, onde ela também vai ser como a entrada, 16 por 13, certo? Vão ser 16 output, ou seja, output 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada um de 13 bits, e a depender do valor que eu mandei ler, será direcionado para a saída RD. Uma solução para aquele determinado valor que a gente pensou que seria perdido se o usuário preenchesse o espaço de memória que já estava preenchido, ou seja, ele iria sobrepor o espaço mais antigo. Pensamos em colocar um registrador bem aqui na saída. Então ele iria registrar o valor que seria mandado para fora. E por fim, para finalizar, temos as conexões do bloco de controle com o bloco operacional. Bloco de controle derivado, temos a partir daquela tabela equações, e dela terão as saídas cont 1, 2, o clear reg, eu leio, eu escrevo, e o retorno, que acabamos de analisar, o full e o empty. Também tem como entrada o RD e o WD, os botões de estado síncronos, que falamos, o clear, que vale para todos, entrada dos valores de script, 13 bits, e a saída dos valores também de 13 bits, o bit, que representa se a memória está cheia, e o bit que representa se a memória está vazia. E é isso. Espero que tenha entendido a explicação e boa implementação.